Tempo aberto aqui no Vale dos Sinos, no momento que eu gravo esse vídeo, 7 horas e 47 minutos, horário de Brasília, temperatura é de 20,9. E eu fiz a plotagem dos mapas aqui com o modelo europeu na rodada 0Z deste dia 11. Eu estou aqui com o modelo para 24 horas e a gente vê que a última atualização coloca uma condição muito pequena de chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Deu uma boa diminuída aqui, onde a gente ainda tem um alerta vermelho do IMET, que ainda está vigente até final do dia. Mas a gente observa que tem chuva em praticamente todo o estado de São Paulo. Também chove um pouco no Rio, sul de Minas, Mato Grosso do Sul também aí pode bater 90 milímetros, continua colocando ponto intenso. Aqui a gente tem uma frente fria localizada que está trazendo aí toda essa instabilidade, principalmente no sudeste. Temos um sistema de alta pressão aqui no sul do Brasil, trazendo infiltração marítima e provocando chuva, e ainda deve continuar ao longo do dia provocando chuvas aí isoladas, muito mal distribuídas em boa parte do Rio Grande do Sul, mesmo que agora, neste momento, temos esse céu lindo aí, né? Inclusive o Vento Sky nos mostra aqui a condição da frente fria, sistema de alta pressão aqui e as condições de instabilidade aí projetadas nas próximas horas. Eu também atualizei aqui a plotagem do mapa para 5 dias, 120 horas, e a gente observa que a frente fria continua atuante aqui nos próximos dias. Também a intertropical trazendo umidade aí no verão amazônico aqui para o norte do país, e os volumes aqui em São Paulo e alguns pontos ainda lá na zona da mata, também aqui no Mato Grosso do Sul, na metade norte, podem ultrapassar os 100 milímetros até o dia 16 de março. Abrindo o simulador do Índia aqui na rodada 0Z do modelo europeu ou do modelo GFS ou do modelo Icon, todos estão aí praticamente concordando com os volumes médios estimados. Vale sempre lembrar que isso é uma simulação, galera. As pessoas às vezes me mandam mensagem, reclamam: ah, não aconteceu isso, não choveu, não era para chover e choveu. Então é importante entender, pessoal, que isso aqui são simulações através de supercomputadores. Os modelos numéricos não significa que vai chover 3 milímetros em Porto Alegre. É uma estimativa dentro das probabilidades de chuva, diante das leituras naquele momento 0Z, que era 21 horas, horário de Brasília, é menos 3 UTC. Daqui a pouco, logo mais, deve estar saindo o 6E, que já dá uma atualizada. Temos atualizações em alguns modelos a cada 6 horas. Então, para a grande Porto Alegre, nesta quarta-feira, temos estimativa aí de alguma mudança no tempo no final do dia, tá, pessoal? E esse volume pode ser muito mais do que 3 milímetros. Pode chegar a 30 milímetros, dependendo da condição que pode se formar à tarde, que aí é uma condição que tem que ser monitorada durante a tarde e também nas próximas atualizações dos simuladores. Entendido? Então, é uma condição média, podemos ter aí a temperatura batendo na casa dos 30 graus hoje em toda a grande Porto Alegre, com essa possibilidade aí de instabilidade também no Vale dos Sinos, no final da tarde. Toda a Costa Doce também tem condição de instabilidade, a região aí de Pelotas tem mais nebulosidade, podendo ter aí instabilidade antes do início da tarde. E o extremo sul aqui do Rio Grande do Sul, que é o ponto de atenção por enquanto, que pode ter chuva aí volumosa. A região centro-oeste, pouca condição de instabilidade. Mas no geral a gente pode ter pancadas isoladas em várias regiões, tudo de uma forma muito mal distribuída, principalmente aí na região do Planalto Médio, também Serra Gaúcha, extremo norte, extremo noroeste, além da temperatura um pouco alta. Lá em Três Passos a temperatura também vai bater a casa dos 30 graus, podendo ter instabilidade final do dia. No litoral do Rio Grande do Sul, é mais o litoral sul mesmo que chove, mas ainda podemos ter instabilidade em todo o litoral norte. Tem muita umidade aí distribuída, e aqui no sul de Santa Catarina também temos condições de instabilidade muito parecido com ontem. É a parte da Serra do Planalto aí, gaúcho para o Planalto catarinense, que temos aí condições de mais instabilidade. Podemos ter pancadas ao longo do dia e também final do dia com aberturas de sol. Lá em Caçador também temos condições de instabilidade à noite, com sol aí à tarde, temperatura na casa dos 25 graus. Chapecó também pode ter um pouco de instabilidade e formações à tarde, a temperatura sobe. Itapiranga também. Na capital Florianópolis, muita nebulosidade com pancadas isoladas
distribuídas ali em torno do meio-dia e abre um pouquinho de sol aí ao longo da tarde. A temperatura sobe um pouquinho mais que os outros dias, chegando a 27 graus. Todo o litoral aí catarinense praticamente sem chuva, mas muita nebulosidade, tanto o litoral sul quanto o litoral norte, mas fica no limite da umidade e instabilidade aí em toda a faixa leste, que pode ter garoa e chuva fina. Mesmo com um alerta de tempestade vigente ainda do IMET, os modelos não colocam situações de risco, tá, pessoal? Nada muito severo para as próximas horas aqui no sul. Isso não descarta, pessoal, não descarta risco de temporais isolados e formações isoladas. A gente vai ter aqui a temperatura em alguns lugares batendo perto dos 30 graus, inclusive na Grande Porto Alegre, meus amigos, tá? Inclusive em toda a Grande Porto Alegre. Então isso pode favorecer formações convectivas e a gente ter aí temporais isolados, chuva forte e, como eu falei, aqueles 3 milímetros pode passar a 30 milímetros aí e ter problemas pontuais aí, inclusive de alagamentos. Então fica o pontinho de atenção nessa condição aí. Paraná também é pouca condição de instabilidade lá em Curitiba, temos aí pontos isolados, garoa fina e muita nebulosidade, chove no litoral paranaense. Já na região central aí é pouca chuva, o Moarama pode ter um pouco de instabilidade, que ainda está com deficiência aí de chuva em toda a região oeste aqui do Paraná, tem chovido muito pouco. Cascavel também é uma condição muito pequena. Pato Branco praticamente nada de chuva, sol e temperatura alta, e é mais com a divisa aqui com São Paulo e também com Mato Grosso do Sul que temos aí os pontos de maior chuva ao longo desta quarta-feira, onde ainda temos o alerta vermelho aqui do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para o acumulado de chuva, pessoal. Os modelos ainda colocam aí pontos que podem passar de 50 milímetros, né? E, obviamente, a gente pode ter a superação desses volumes de chuva diante de formações mais severas que podem ocorrer à tarde. Os modelos colocam que tem condições aí de descargas elétricas, formações intensas, que podem provocar aí um grande volume de chuva nas próximas horas nessa faixa que vem desde o litoral carioca até Campo Grande. Então, muita atenção, Rio Claro, Ribeirão Preto, Bauru, Presidente Prudente, lá em Três Lagoas, Campo Grande também, Dourados, chuva que pode passar aí de 30 até 50 milímetros. Na capital paulista, a gente tem aí a projeção de instabilidade durante todo o dia. Neste momento que eu gravo o vídeo, não chove, mas o tempo está carrancudo aí, né? Lá em São Paulo. E há uma tendência aí de começar a garoar, chuva fina, enfim, ao longo do dia em direção à quinta-feira. Isso vale aí também para Itanhaém, Santos, São Sebastião, Ubatuba, todo o Vale do Paraíba também. Instabilidade aí, o tempo nublado a instável durante o dia e em direção ao oeste e centro é que aumenta a instabilidade. No sul de Minas também tem um volume um pouquinho mais intenso, principalmente em torno do meio-dia. Chove um pouco lá também na zona da mata, Juiz de Fora, um pouco lá em Belo Horizonte. O Triângulo Mineiro são pancadas aí isoladas, também muito mal distribuídas. Lá no Rio de Janeiro, na Costa Verde, Angra dos Reis, Paraty, tem chuva que pode bater 20 milímetros, Mangaratiba também. Capital carioca tem instabilidade ao longo do dia. Isso aqui é uma imagem que eu capturei ali em Copacabana. A pista está úmida, indica aí garoa neste momento e completamente nublado lá no Rio de Janeiro. A temperatura não sobe muito, mas pode acumular em mais de 10 a 15 milímetros até final do dia. Também Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Maricá, Niterói, toda a região do Grande Rio. Também a Serra, Petrópolis, Nova Friburgo pode passar aí de 15 milímetros de chuva. Entre Cabo Frio e Campo dos Goytacazes, a condição é menor de instabilidade. A gente avançando aí então para Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo, a condição de hoje é menor de chuva, mas podemos ter chuva fina e mal distribuídas também aí entre meio-dia e tarde, também um pouco lá em Vitória e Colatina aí também, condição bem pequena, principalmente à tarde. Espírito Santo, de um modo geral, é pouca chuva. Avançando aí para a Bahia, todo o Nordeste, aí, então a metade sul da Bahia tem um pouco de chuva aí, mal distribuída, divisa aqui com
Minas Gerais, Salvador praticamente nada de chuva, demais regiões da Bahia sem chuva, Recife sem chuva, Maceió, Natal, Mossoró, boa parte do Nordeste aí não tem chuva ao longo do dia. Teresina pouca instabilidade, Belém um pouco de instabilidade, Manaus a gente tem aqui no norte, no Amazonas, uma condição de chuva mais intensa, mudou um pouquinho o quadro, chuva mais intensa aí antes do meio-dia até a tarde, até meio da tarde aí pode acumular entre 10 e 15 milímetros aí. Chuva essa influenciada pela zona de convergência intertropical que está aí trazendo a umidade para o Amazonas, mantendo aí o inverno amazônico. Certo, pessoal? Estas foram as atualizações das rodadas aí 0Z, principalmente no modelo europeu. A gente deu uma espiada também ali no GFS, que é o americano, e o modelo Icon, que é o modelo alemão, e todos estão convergindo aí para os mesmos resultados. Ao longo do dia estarei acompanhando qualquer eventualidade, aviso vocês aqui nos grupos, e fiquem ligados aí em todas as orientações da Defesa Civil, da sua região, muito importante aqui embaixo tem aqui o quadrinho verde e vermelho, cadastre-se na Defesa Civil, mande uma mensagem de SMS do seu celular para o número 40199, informando o CEP da sua residência, que você será notificado de todos os alertas da Defesa Civil da sua região. E muito importante, não se esqueça do like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.